Olá pessoal, estamos de volta com o nosso programa de análises e opiniões aqui no Mundial Telenotícias. Seja muito bem-vindo e eu já vou pedindo que você se inscreva para nos ajudar. O programa de hoje está muito forte. Nós vamos entrevistar um soldado israelense que também é brasileiro e que esteve na linha de frente dos ataques contra os extremistas. Ele vai nos dar detalhes das operações no Oriente Médio. Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fala duro na ONU e manda recado para as nações que criticam os seus atos. Muitos entenderam como uma mensagem ao presidente brasileiro. E um dos principais condenados da Operação Lava Jato pede ao ministro do Supremo que cancele todos os processos contra ele. Se der certo, ele pode receber de volta todo o dinheiro que devolveu aos cofres públicos. São os destaques do nosso programa de hoje, que está bem legal e também está começando agora. Acompanhe com a gente. Quando a gente diz que um erro pode levar a uma cascata, ou seja, uma sequência crescente e sem controle, não é exagero, não. As interpretações da Suprema Corte, mais especificamente do ministro Dias Toffoli, têm comprometido todo o trabalho que foi realizado durante 6 anos pela Operação Lava Jato. Todo. Uma fortuna foi gasta dos cofres públicos para se chegar onde chegou. Mais de 6 anos de investigação contínua e resultados surpreendentes com muitas condenações e confissões. O processo aconteceu, as provas foram reveladas e validadas em todas as instâncias da justiça, embora apenas o pessoal de Curitiba, como o ex-juiz Sérgio Moro e o ex-procurador Deltan Dallagnol, ficaram marcados pelas decisões e procedimentos adotados durante o processo. Mas as provas não foram contestadas, nunca. E mais, os acusados e condenados ainda devolveram milhões de reais aos cofres públicos como resultado dos acordos de delação premiada. Mas você pode dizer que os acordos foram costurados de maneira que lesionaram os direitos dos acusados. Mas além das informações reveladas, eles ainda devolveram mais de 6 bilhões de reais à União. Ou seja, se esse dinheiro devolvido fosse subtraído deles de forma ilegal, seria um roubo do Estado. E como os diretores que devolveram quantias vultosas teriam conseguido o dinheiro apenas ocupando um cargo na petrolífera? Como? Como devolver milhões de reais se eles fossem adquiridos de maneira honesta? Você, por exemplo, teria coragem de devolver 100 reais que tivesse ganhado trabalhando de forma honesta? Me diga. Pois é. Agora imagine milhões de reais acima da casa dos 10 milhões. Você deixaria a União meter a mão nessa fortuna e ainda confessaria um crime apenas porque estava sendo pressionado pelos procuradores? Claro que não. Veja que a família Mantovani, do caso do aeroporto de Roma, por exemplo, não aceitou um acordo de persecução penal porque tem a segurança, a plena certeza de que não fez nada, absolutamente nada de errado. Quanto mais devolver milhões de reais. Mas é o que está acontecendo hoje. O crime dessa gente está compensando. Veja que, por causa do entendimento do ministro Dias Toffoli, vários condenados estão se dando bem, estão pedindo a anulação completa das condenações e, em alguns casos, até o dinheiro de volta. Ou seja, os caras confessaram que roubaram e, aliás, as quantias nem batiam com o padrão de vida e de salários que ganhavam, e agora estão recebendo o fruto do roubo de volta. Se os processos forem anulados completamente, como muitos querem, o dinheiro do povo roubado vai voltar para as mãos dos gatunos. Deu para entender? O mais novo a entrar com um pedido ao pai da graça foi Nestor Cerveró. Lembra dele? Era diretor da área internacional da Petrobras,
responsável por vários contratos fora do país, inclusive nos Estados Unidos, onde causou maior prejuízo para a petrolífera. Cerveró foi condenado à prisão em regime fechado e ainda devolveu 18 milhões de reais aos cofres públicos. 18 milhões. Você acha que ele daria esse dinheiro para a União se tivesse realmente conseguido honestamente? Mas Cerveró recorreu ao ministro Dias Toffoli, solicitando a anulação completa de todos os atos judiciais da Operação Lava Jato contra ele. Todos, sem exceção. A defesa do ex-diretor se baseia em decisões recentes que beneficiaram outros investigados na mesma operação, como o empresário Marcelo Odebrecht e Raul Schmidt, e pede que exatamente o mesmo entendimento seja aplicado ao cliente. E sabe o quê? Para surpresa de todos, não há como ser negado. Isso mesmo. Ele se enquadra perfeitamente na mesma situação que os demais. Na linha do raciocínio, deverá ser descondenado também, a não ser que o ministro se sinta intimidado, pressionado com a opinião pública e recuse o pedido do ex-diretor, o que será bem difícil de acontecer, com base no histórico de resultados que estamos vendo. Ou seja, os caras roubam, são condenados e depois conseguem sair, ter a ficha limpa novamente e ainda receber de volta os recursos roubados. Se os processos e delações forem mesmo anulados, o dinheiro terá de ser devolvido de verdade. Terá de ser devolvido, isso mesmo. Entendeu? Só quem não consegue deixar a cadeia e se livrar das penas, como as tornozeleiras eletrônicas, são aquelas pessoas de idade bem avançada que foram acusadas de atentado violento ao Estado Democrático de Direito em 2023. Essas, sim, estão complicadas. E hoje, ainda nós vamos falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Ou seja, se aquelas velhinhas, senhorinhas, que foram presas na porta do QG do Exército em Brasília, estivessem portando um rifle de assalto AK-47, por exemplo, e roubado os bancos públicos brasileiros, já poderiam estar em casa e desfrutando com a família o produto do crime. É ou não é? Agora imaginem se aquela mulher do batom na estátua, em frente ao Supremo, estivesse no lugar desse senhor aí chamado Nestor Cerveró. Ou, quem sabe, no lugar de Marcelo Odebrecht, que confessou que pagou propina adoidado. Onde você acha que ela estaria hoje? E depois ficam achando ruim a indignação do povo brasileiro. Ficam reclamando quando as ruas lotam de gente pedindo ordem e retorno da vida normal como tinha antes. Só para lembrar que a delação de Nestor Cerveró, diferentemente dos outros réus, foi firmada diretamente com a Procuradoria-Geral da República, a PGR, em Brasília, e não em Curitiba, sede da Lava Jato. Pelo acordo, o ex-diretor da Petrobras se comprometeu a devolver os 18 milhões de reais à estatal em um esforço para mitigar os prejuízos causados pela corrupção que ajudou a provocar na empresa. E agora como é que fica o ministro? O que o ministro vai fazer? Vai ter de decidir. Só que não poderá dizer que houve vícios de Curitiba porque o acordo foi feito em Brasília, diretamente com a PGR, entendeu? Se o ministro deferir o pedido da defesa, vai ser mais uma vergonha do judiciário brasileiro. Então entra naquilo que falamos no início do programa. É um efeito cascata, que só vai se enrolando e piorando e que depois não há mais como sair sem causar essas anomalias jurídicas. E já que estamos falando das coisas do STF, era esperada para esta sexta-feira a decisão sobre a volta do UX ao país. Além da indicação de representante da empresa, o ministro Alexandre de Moraes pediu o bloqueio de perfis dos seguintes nomes: Marcos Duval, senador; Alan dos Santos, jornalista blogueiro; Oswaldo Eustáquio, blogueiro, que no entendimento do STF postava fake news e ameaças; M.E.
menor de 16 anos, filha de Oswaldo Eustáquio, Paula da Silva, mulher do ex-deputado Daniel Silveira, Sérgio Fischer, que reproduzia os chamados ataques do senador Marcos Duval de ameaças de morte ao delegado da PF, Fábio Schor, Josias Pereira Lima, pastor e influenciador, Ed Raposo, influenciador, Cláudio Luz, engenheiro e influenciador, e também Paulo Figueiredo, jornalista e neto do ex-presidente da República, João Batista de Oliveira Figueiredo. De acordo com as autoridades, ele postava coisas a favor da volta do AI-5, o ato institucional repressor do regime militar. Portanto, até o fechamento desta edição, o X ainda não havia sido normalizado no Brasil, mas a expectativa é que tudo esteja resolvido ainda neste fim de semana ou, no máximo, no início da próxima. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre um monte de coisas que têm acontecido e envolvendo brasileiros e cidadãos do mundo inteiro. Fique ligado, mas antes nós vamos dar o recado de nosso apoiador, o Andrei Andrade, que vai falar de solução para quem sofre com dores pelo corpo. Preste bem atenção no recado dele. Vai, Andrei. Eu comecei a usar em dezembro devido a uma artrose que eu tenho no joelho muito grave. Então eu exagerei um pouquinho lá no meu trabalho e não adiantou nada. Eu fiquei umas 2 semanas acamada, andando de muleta dentro de casa. E eu estava desesperada porque eu tinha tomado antibiótico, analgésico, essas coisas e não melhorava só na hora. Quando eu me dei por mim, eu já tinha 10 dias, 15 dias mais ou menos que eu estava tomando. Para mim está sendo muito bom mesmo. Então era isso que eu tinha de contar para vocês, tá? Eu recomendo a Articulac, porque realmente eu tô 100% bem, graças a Deus. Olá, Paulo, é um prazer mais uma vez estar aqui para falarmos do melhor, do produto mais vendido do Brasil, Articulac, que você acabou de ouvir mais um depoimento, mais um testemunho, mais uma prova social de que realmente o Articulac ele funciona e está à frente de qualquer produto para dor no Brasil. Gente, a maioria dos produtos que vendem para dor são produtos com fórmula simples, só com colágeno, com cálcio, e realmente isso é muito pouco. Para uma pessoa que sofre com dor é muito pouco, e é por isso que o Articulac ele se destaca e é o produto mais vendido do Brasil. Por quê? Por conta da sua fórmula premium, gente. Ele tem uma fórmula premium que tem condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o melhor, gente, ácido hialurônico ortopédico. Gente, para quem não sabe, o ácido hialurônico ortopédico, ele mudou a história da ortopedia. Por quê? Hoje em dia não existe mais inserção de prótese. Sabe aquele procedimento que o médico falou para você assim: o seu problema só vai resolver se for colocado uma prótese, se colocar esse material entre as articulações. Porque assim, gente, antigamente, quando tinha um desgaste acentuado, você colocava prótese. Só que a prótese é terrível, porque você pode pegar um profissional que não está nos melhores dias, e aí tem um erro médico na hora de abrir, né, o local da inserção. Você também tem a questão do material utilizado, né, uns usam resina, outros materiais, e aí o seu organismo ele pode não aceitar esse material e ter que retirar a prótese. Enfim, são diversos procedimentos que acabam atrapalhando e dificultando a pessoa na hora da decisão, né, de fazer um tratamento realmente eficaz. E é por isso que o Articulac ele se destaca, porque o ácido hialurônico que está presente nele restaura a cartilagem. Não vai precisar ficar fazendo infiltração, não vai precisar aplicar nenhum tipo de ácido no joelho. Por quê? Porque ele já tem na fórmula. Então você vai tomar 2 cápsulas ao dia e você vai estar ingerindo diariamente altas porções de tudo que eu falei da fórmula, né? O ácido hialurônico junto com a condroitina e os demais componentes. Então, gente, é resultado imediato. Para quem quer resolver rápido o problema, o Articulac é a escolha certa. E outra coisa, como você não vai precisar aplicar injeções, você não vai ter aquele desconforto. É um procedimento totalmente indolor, porque você vai tomar 2 cápsulas ao dia, não tem a dor da aplicação e nem o preço, né? Para quem não sabe, hoje uma injeção de ácido hialurônico localizada, joelho, coluna, quadril, ombro, está no mínimo R$1.500. Um material mais ou menos. Então assim, você vai economizar, vai ter um tratamento de excelência e vai contar também o seu resultado aqui com a gente. Então, gente, se você está sofrendo com muitas dores, aquela dor intensa no joelho, dor na coluna, dor no quadril, você que não consegue subir e descer uma escada, abaixar, levantar, a produtividade caiu demais depois que as dores apareceram. É claro, não tem como a gente trabalhar e produzir sentindo dor. Muito menos aquelas pessoas, por exemplo, que não conseguem nem praticar um esporte ou até mesmo curtir um final de semana com a família. Final de semana chegou agora, e aí? Você vai conseguir aproveitar com a família?
família, fazer aquela viagem, aproveitar, porque quem tá com dor, quem sofre com dor, não consegue aproveitar. Você pode estar no melhor lugar do mundo, com a melhor pessoa do mundo, você não consegue aproveitar, por quê? Porque a dor incomoda, a dor deixa você acordado de noite, você não consegue dormir, você não come direito, é difícil. Eu sei porque eu já passei por isso também, e eu falo pra você, se você tomar o Articulark, você vai ver a diferença que esse produto vai fazer pra você já na primeira semana de uso. Tem artrite? Tem artrose, bursite, tendinite, fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, tá cansado de comprar remédio na farmácia, toda hora comprando, não tem resultado? Então já prepara o papel e a caneta, porque hoje o desconto está incrível, gente. Hoje eu vou liberar até 70% de desconto para quem ligar nesse telefone aqui e pedir o seu Articulark, gente. Então já pega o telefone e vai ligando agora para o 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir o telefone, a ligação é gratuita, tá? Você também tem a questão do WhatsApp, você apontando o seu celular para o QR Code aqui, você tem acesso direto ao WhatsApp, você pode pedir também pelo WhatsApp. Não é robotizado, é uma pessoa que vai te atender, um especialista que vai tirar todas as suas dúvidas. E olha, o seu tratamento ele será acompanhado, não é só vender não, tem que acompanhar, tem que realmente verificar e dar garantia, é o que a gente faz. Eu garanto para você que você vai se surpreender com o resultado do Articulark. Mas ligue e receba em casa rapidamente o produto. 0800 591 4391. E para quem ligar hoje, eu ainda vou mandar de presente. Olha só, gente, hoje eu vou começar pelo Ora Pronobis, porque todo mundo sabe que o Ora Pronobis é excelente. Ora Pronobis, para quem não sabe, tem mais proteína que a carne, tem mais vitamina C que a laranja, é excelente para quem tem diabetes, pressão alta, colesterol, triglicerídeos, pessoas que têm problemas intestinais. Ele é um ótimo regularizador intestinal, gente, é muito bom. Ora Pronobis de presente para quem ligar hoje. Ainda vai receber também o umidificador de ar, aquele purificador para deixar o ar um pouco mais leve, né, com essas queimadas, com desmatamento, o ar tá seco, tá difícil. Então vou mandar para você um purificador e ainda vai para você os massageadores, começando pelo massageador dos pés. Você faz uma leve massagem, gente, ele é maravilhoso, ajuda na desinflamação, circulação, ativa os pontos de acupuntura, é ótimo. Recebe também aquele massageador profissional, que você massageia nos locais onde você quer, direto com a pistola. E olha, ligou hoje, ainda recebe também um relógio inteligente. Gente, que relógio maravilhoso, mede a sua pressão, mede os batimentos cardíacos, se você passar mal ele até te avisa. Tudo isso de presente, recebe em casa nos próximos dias, a entrega totalmente grátis e o pagamento só pro final do mês que vem, gente, só pro mês que vem. Então aproveita e ligue agora, 0800 591 4391, 0800 591 4391, Paulo. Já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou nesta sexta-feira que o índice de desemprego no Brasil caiu e que a situação, além de estar ainda bem longe do ideal, está no rumo de retomada do crescimento. De acordo com o órgão, o desemprego no país caiu para 6,6%, a menor taxa para o mês. Os dados ainda vão mais longe, mostrando que é o menor índice em 10 anos. A desocupação atingiu 7,3 milhões de pessoas, uma queda de 13,4% em um ano. Segundo o IBGE, foi o menor contingente de desocupados desde o trimestre encerrado em janeiro de 2015. O problema aí é a falta de credibilidade que o governo tem para divulgar esses dados. A economia não anda muito boa, como o Instituto prevê, e o Banco Central aponta para uma escalada da inflação com taxa de juros só aumentando. A pergunta que fica é se podemos acreditar nos números divulgados pelo IBGE, que tem um ex-militante do PT na sua presidência. O nome de Márcio Postman foi questionado pela economista Helena Landau, que acompanhava a ministra Simone Tebet e que duvidava da idoneidade dele para a transmissão de dados como estes. Então, como acreditar em um governo que só tem apresentado mentiras? É difícil? Pode até ser, mas seria mais confiável se o IBGE fosse um órgão independente ou se houvesse uma outra fonte comprobatória. Caso contrário, esse resultado pode ter sido divulgado para ajudar as ações do governo. Quem sabe? E agora vamos falar do pau
quebrando no mundo. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, discursou nesta sexta-feira nas Nações Unidas. Logo na chegada, um forte esquema de segurança garantiu a entrada dele sem maiores problemas. Netanyahu prometeu continuar os ataques de Israel contra os combatentes apoiados pelo Irã no Líbano, em um discurso amplamente acompanhado na Organização das Nações Unidas, à medida que as esperanças de um cessar-fogo para evitar uma guerra regional total se dissipavam. Várias delegações, incluindo a brasileira, saíram enquanto Netanyahu falava e se aproximava dos apoiadores que o aplaudiam. No sul do Líbano, Israel continuou a atacar alvos do Hezbollah, enquanto diplomatas da ONU expressaram temores de que os ataques pudessem desencadear uma guerra mais ampla envolvendo o maior inimigo de Israel, o Irã. No discurso, Netanyahu procurou atribuir a culpa do conflito ao Irã, cuja delegação estava ausente enquanto ele falava. Ele disse que Israel estava se defendendo contra Teherã em 7 frentes, incluindo o Hamas em Gaza, o Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iêmen. Veja o que ele disse. We won't rest until our citizens can return safely to their homes. We will not accept a terror army perched on our northern border, able to perpetrate another October 7th-style massacre. Netanyahu disse também que vai continuar com os ataques até a ameaça do Hezbollah desaparecer e que vai trazer de volta todos os cidadãos que estão sendo mantidos como reféns dos extremistas. Veja. As long as Hezbollah chooses the path of war, Israel has no choice and Israel has every right to remove this threat and return our citizens to their homes safely. And that's exactly what we're doing. O primeiro-ministro disse que Israel procura sempre a paz e mandou uma resposta que muitos entenderam perfeitamente que foi para o governo brasileiro, que andou falando demais, falando bobagens sobre o que o país deveria fazer. Veja. I didn't intend to come here this year. My country is at war, fighting for its life. But after I heard the lies and slanders leveled at my country by many of the speakers at this podium, I decided to come here and set the record straight. Israel seeks peace. Israel yearns for peace. Israel has made peace and will make peace again. E agora nós vamos comentar tudo isso. Gerson Gomes, nosso analista de geopolítica. Como é que você analisa o discurso de Benjamin Netanyahu? Esse ano, as Nações Unidas têm a sua Assembleia Geral em um contexto mundial de muitos conflitos. Dizem os especialistas que fazem esse tracking, esse acompanhamento de conflitos no mundo todo, que desde a Segunda Guerra Mundial nós não tínhamos uma Assembleia Geral das Nações Unidas com tanta dificuldade de coordenação dos interesses subjacentes. Veja que nós temos tanto a guerra da Ucrânia, ali no leste europeu, e, sobretudo, a questão de Israel, que nas últimas 2 semanas escalou para um conflito que pode, de fato, hoje, especialmente hoje, estar entrando em uma fase de guerra contra o Irã. Veja que o Benjamin Netanyahu ele foi muito hábil ao colocar que Israel deseja a paz. E ele chegou a citar a Jordânia e o Egito, nas suas palavras, como referências de paz que foram obtidas depois de um período de guerra. Não podemos esquecer que tanto o Egito quanto a Jordânia, eles hoje têm uma posição muito hostil. Se quem ouviu as palavras e o discurso do próprio rei da Jordânia, o rei Abdullah II, ele foi muito duro com Israel. No entanto, nós sabemos que aquele ataque que foi feito em abril do Irã, por exemplo, ele teve a participação da defesa antiaérea da Jordânia, que nos acordos que tem com Israel, tanto o Egito quanto a Jordânia,
defendem, fazem parte do sistema de defesa antiaérea. Então você veja que a situação é muito grave e o Benjamin Netanyahu ele apelou para o aspecto religioso. Teve um momento da fala que ele inclusive concita os árabes à paz, dizendo que os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac, ou seja, os 2 filhos de Abraão, poderiam conviver juntos, e ele faz referência àquela iniciativa ainda no governo Trump dos acordos de Abraão, quando a Arábia Saudita e os próprios Emirados Árabes, todos aqueles países do Golfo, até alguns países do norte da África, estavam sendo atraídos por um grande acordo que tinha os Estados Unidos como patrocinadores para a obtenção de um reconhecimento de Israel e até caminhar para a questão dos 2 estados, do Estado de Israel e o Estado palestino. Isso tudo foi erodido, você sabe bem, né, Paulo, depois do atentado do Hamas no dia 7 de outubro, mas agora, depois de 11 meses em que o Hezbollah ininterruptamente lança foguetes e mísseis do norte para o norte de Israel, ali do sul do Líbano, Israel está numa grande ofensiva. Nos últimos dias, inclusive, enquanto o Benjamin Netanyahu falava, ele já tinha autorizado os ataques que estão acontecendo hoje, inclusive, lá no Líbano, já em direção ao líder do Hezbollah. Então, será um período muito complexo, muito difícil. O que nós veremos agora é o enquadramento desse conflito numa fase diferente, porque Israel decidiu, de fato, entrar contra o Hezbollah com todas as suas forças de inteligência, etc. Gerson, se a gente for analisar direitinho, é uma briga entre família, né? Porque são primos, os descendentes de Isaac e os descendentes de Ismael. São todos eles, né? Todos eles teriam aí um mesmo avô, que seria Abraão. Então, realmente não faz muito sentido aí o povo árabe querer destruir o povo judeu. Agora, como é que você viu a reação da delegação brasileira que se levantou e se retirou no momento em que Benjamin Netanyahu estava discursando? O Brasil ele deixa uma posição histórica, porque nós temos que reconhecer que o Brasil, embora seja uma potência regional, uma potência média regional, ele tem ou tinha uma certa liderança, um protagonismo na América do Sul e, por que não dizer, até na América Latina também, no Caribe. Isso se perdeu. Por que se perdeu? Porque o governo Lula III ele abandona toda uma tradição do Itamaraty, todo um esforço que foi feito durante décadas do Brasil ser reconhecido pelo seu soft power, ou seja, a cultura brasileira é uma cultura reconhecida internacionalmente como uma cultura de paz. Veja que o passaporte brasileiro ele é disputado pelos serviços de inteligência que querem fazer algum tipo de falsificação, porque o passaporte brasileiro ele é aceito sem muita dificuldade em quase todos os países, mesmo aqueles que pedem visto, o brasileiro ele é bem recebido. Por quê? Porque há um histórico, um passado que foi construído e que, infelizmente, o atual governo Lula está completamente na contramão desse passado. Veja que Israel, no momento, salvo outro juízo, porque, se eu não me engano, o nosso embaixador foi retirado de Israel e nós não temos um outro embaixador designado. Isso que o Lula e a delegação fizeram ali com essa atitude é porque, de fato, o Brasil ele já se colocou ao lado tanto do Hamas quanto do Hezbollah ostensivamente. Ou seja, a questão palestina não é uma questão de 2 estados mais. Para o Hamas e para o Hezbollah e para o Irã, não podemos esquecer que quando o líder do Hamas foi morto lá na capital do Irã, o nosso vice-presidente estava lá na cerimônia, esteve com ele horas antes. Então, o contexto hoje geopolítico do Brasil, ali no Oriente Médio, é um contexto em que o Brasil tomou parte. O Brasil, de fato, enxerga Israel como o errado, ou seja, sem o direito de se defender após os ataques terroristas do dia 7 de outubro e ainda com seus reféns dentro da faixa de Gaza. Veja que havia inclusive reféns brasileiros e assim mesmo o governo brasileiro nunca se colocou do lado, ou pelo menos compreendendo a posição do governo de Israel. É uma situação lamentável porque o Brasil hoje, Paulo, se coloca ao lado de países muito mais afastados do que seria um ambiente democrático. Nós sabemos que Israel é um dos poucos países democráticos ali da região, e o Brasil quase que se torna meio caudatário de uma política externa feita pela China, pela Rússia, infelizmente.
Olha, parece que já são 2 os brasileiros que morreram nos ataques aí no Líbano. E o governo brasileiro agora vai enfrentar uma tremenda dificuldade para trazer esses corpos para o Brasil. Vai precisar de apoio, inclusive, de avião russo. O problema dessa história toda é que, para o governo brasileiro, a guerra, tanto no Oriente Médio quanto no leste europeu, deveria congelar, deveria parar como está. Vamos analisar o seguinte: se para no leste europeu como está, a Ucrânia estaria perdendo cerca de 20% de seu território. Quem sairia ganhando com essa história toda seria a Rússia. Se a guerra para do jeito que está hoje no Oriente Médio, o Hezbollah, o Hamas, os Houthis continuam atacando Israel, provocando e colocando crianças, mulheres e idosos na frente de seus agressores para depois mostrarem para o mundo que os ataques são genocidas porque estão destruindo vidas inocentes e coisa e tal. A pergunta que eu te faço é o seguinte, Gerson: se o Brasil fosse invadido, por exemplo, pela Venezuela, então o governo brasileiro ia dizer o seguinte: não, deixa, não vamos mexer, vamos congelar tudo do jeito que está e deixa uma parte da Amazônia, metade da Amazônia, para a Venezuela ou para qualquer país do continente europeu que resolva vir e tomar a Venezuela. Como é que você analisa essa situação que eu acabo de colocar? Talvez a sua comparação fique mais fácil para a nossa audiência entender, porque, lamentavelmente, a população brasileira não conhece a Amazônia, não conhece o norte do país. Grande parte da nossa população jamais viu um índio, nunca viu uma onça, nunca entrou na selva. Então eu vou pegar o teu exemplo e jogar para o sul. Os 4 estados, os oblastes, que foram dominados pela Rússia, são a área mais industrializada, a área que inclusive tem a maior produção de energia e a área que tem o litoral do Mar de Azov e inclusive avança até quase o porto de Odessa, mais importante para a Ucrânia, para as exportações. Então seria como se nós tivéssemos o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina invadidos, e já que são 4 oblastes, vamos colocar ali o Mato Grosso do Sul. Pronto. São 4 produtores. Por que eu coloquei o Mato Grosso do Sul? Porque o maior produtor europeu de grãos, e que é responsável pela exportação de grande parte dos alimentos, são justamente esses 2 oblastes ali ligados, conectados ao leste do Dnipro ou do Dnieper. Então, o seu exemplo foi fantástico. Seria inadmissível você dizer que não, vamos parar cedendo esses oblastes ou esses estados. Agora, quando a gente fala de Israel, é importante a gente entender que Israel sempre ele promoveu a paz com esses vizinhos e nunca buscou a guerra com os vizinhos. Ele sempre foi atacado. Foi assim que aconteceu na Guerra de Independência, em 47, 48 ali, principalmente em 48, quando ele decreta a criação do Estado de Israel, mas também foi na Guerra dos 6 Dias, quando Israel ele se antecipa, e também na Guerra do Yom Kippur. Então você percebe que já vem de um histórico. A própria guerra no Líbano, quando Israel ficou quase 18 anos no Líbano, foi também uma reação aos ataques que estavam sendo feitos à época pela OLP e agora a evolução disso para o Hezbollah. Então você percebe que Israel poderia sim decretar um cessar-fogo, desde que o Hezbollah, o Hamas, o Irã, as células que estão lá no Iêmen e até no Iraque, na Síria, parassem de atacar Israel. Mas Israel hoje recebe ataque de 6 direções distintas, incluindo as bases que estão ali no West Bank, na Cisjordânia. Então é muito difícil, viu, Paulo? Para que haja esse cessar-fogo e essa paz, o que Israel decidiu? Ele atacou a liderança do Hezbollah com ataques de muita inteligência. Nós teremos hoje no nosso programa um especialista de inteligência sendo entrevistado, e isso vai nos facilitar compreender. Mas Israel, quando foi atacado em abril pelo Irã, com aquela chuva de mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro, de drones, Israel só respondeu com um ataque. Ele fez um ataque só a um sistema de antenas, ou seja, um sistema de defesa antiaérea de uma unidade de produção de energia nuclear, para dizer para o Irã o seguinte: olha, eu tenho capacidade de destruir o que eu quiser no Irã. Eu estou atacando justamente a sua artilharia antiaérea, o seu sistema antiaéreo, para te dizer que você é vulnerável. E logo depois, você sabe, houve o ataque na capital iraniana, o ataque no Líbano, e hoje
toda a liderança do Hezbollah foi eliminada com ataques feitos com o apoio, obviamente, da inteligência de Israel. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas ainda com relação a esse discurso do Lula, essa ideia do governo brasileiro, do Itamaraty, de congelar como está, já nos leva a ter a certeza do que ele faria caso o Brasil fosse invadido, né? Ou seja, ele entregaria a soberania do país para as forças inimigas e invasoras, né? Pelo menos foi o que ele deixou todo mundo entender. Mas nós temos um momento em que o Benjamin Netanyahu mostrou 2 mapas para ilustrar essa realidade que o Gerson está conversando agora, está falando, ilustrar essa violência do Hezbollah ali no Oriente Médio. Vamos dar uma olhada no momento em que o Benjamin Netanyahu mostrou os mapas. This is the map I presented here last year. It's a map of a blessing. It shows Israel and its Arab partners forming a land bridge connecting Asia and Europe between the Indian Ocean and the Mediterranean Sea. Across this bridge, we will lay rail lines, energy pipelines, fiber optic cables, and this will serve the betterment of 2 billion people. Now look at this second map. It's a map. Look at the second map. It's a map of a curse. It's a map of an arc of terror that Iran has created and imposed from the Indian Ocean to the Mediterranean. Iran's malignant arc has shut down international waterways. It cuts off trade. It destroys millions, destroys nations from within, and inflicts misery on millions. On the one hand, a bright blessing, a future of hope. On the other hand, a dark future of despair. And if you think this dark map is only a curse for Israel, if you think that, then you should think again. Gerson, ele chegou muito bem preparado para convencer quem fosse necessário, hein? O que você achou dos mapas que ele mostrou? Eles são uma realidade porque eles tocam em um ponto que é um ponto de interesse para o mundo árabe, particularmente o mundo árabe sunita. Veja que há grande riqueza ali no Golfo Pérsico. Você olha Dubai, o próprio Kuwait, que depois que se integra ali aquela produção e o escoamento da produção que você vê nos Emirados Árabes, na própria Arábia Saudita, toda aquela região é uma região muito rica e que vem tentando atrair o capital internacional há bastante tempo. E eles sabem que a conexão que foi feita com Israel, essa aproximação, permitiria que, por intermédio da Arábia Saudita, e veja que é interessante que no discurso dele ele faz esse apelo de uma conexão do mundo árabe, que tem os seus pontos sagrados na Arábia Saudita, em Meca. Ali ele diz, é possível nós unirmos os interesses econômicos e atravessar ali um poliduto, uma ferrovia, ou seja, todo um escoamento logístico que ligaria a Ásia, inclusive ao interesse da China, ao interesse da Índia, ao interesse mundial, inclusive da própria Europa, de você ter a paz estabelecida e esse fluxo acontecer cruzando da Arábia Saudita, cruzando por Israel e um pedaço da Jordânia, Israel, e saindo pelo porto de Haifa. Veja que o porto de Haifa agora, inclusive, está sendo atacado pelo Hezbollah, mas ali em Haifa foi descoberto não óleo, mas gás. E eu estive lá em Haifa e me chamou a atenção que aquelas torres que a gente vê, que na verdade são as produções de gás, muito parecida com as nossas produções lá na Bacia de Campos, já existem algumas bases, algumas plataformas ali produzindo gás no norte de Israel, que foram negociadas, inclusive estão vendendo royalties para o próprio Hezbollah. Ou seja, Israel, ele quer transformar aquela região numa região que, pelo comércio, pela economia, consiga integrar e, de certa maneira, coloque esses interesses religiosos, culturais, em um segundo plano. Mas isso tem sido muito difícil, Paulo. De fato, o que ele está dizendo é o seguinte, para a Europa e para a Ásia, e para o Oriente Médio sunita em especial, há interesse, mas
para os xiitas, depois da Revolução de 79 no Irã, ele usa aqueles pontos pretos que você colocou, que tem o Iêmen, que fecha a entrada do Mar Vermelho, inclusive para o canal de Suez. Ele também fecha pelo Irã a saída e o escoamento de óleo do Golfo Pérsico. Tudo isso seria bypassado, ou seja, seria cortado essa influência do Irã se você passa pela Arábia Saudita, Jordânia e Israel em direção à Europa. Então, obviamente, o Irã não interessa ao Irã isso daí, e por isso o Irã usa a Síria, usa o Iraque, usa o Líbano para impedir que esse acordo de paz seja feito. Muito boa análise. Gerson, fica por aí que a gente já volta para uma entrevista bem legal com o agente das Forças de Defesa de Israel para nos dar mais detalhes e detalhes importantes sobre essa guerra de múltiplos adversários. É bem rapidinho. Agora nós vamos abrir espaço para o nosso apoiador dar um recado bem legal para quem quer passar um fim de semana de alegrias e relaxamento. É para quem pretende mostrar força na ereção. Veja o recado da Tatá Onofre. Olá, meu amigo, que prazer falar com você e com você que está acompanhando aqui a programação. Sabe por quê? Max Viril Power 40 é o melhor aliado do homem. Ele é considerado o melhor tratamento de mais alta performance, exatamente porque ele carrega dentro de uma cápsula todos os nutrientes necessários que você precisa para sair desse cansaço crônico, para aumentar a sua disposição, até para as metas do seu dia a dia, para o seu trabalho, para tirar aquela academia do papel, aquele exercício que precisa melhorar ali para a sua saúde, e a intimidade do casal. A gente trabalha pela família. Só que quanto menos a gente percebe, Paulo, vai vivendo ali como melhor amigo, vai esfriando, a briga vai tomando mais espaço, a gente vive ali, parece que só para pagar as contas juntos. Não, tem que trazer de volta essa intimidade. Presta atenção, Max Viril Power 40 vai trazer uma explosão de vitalidade, uma ereção duradoura, mais desejo, de voltas preliminares, aquele namoro do começo que não pode faltar. Então faz o seguinte, já vai ligando 0800 323 0090. Esse é concentrado, vai regular sua testosterona, vai também melhorar o fluxo sanguíneo masculino, principalmente para você que é diabético, você que tem qualquer problema circulatório. Não espere chegar o problema. Mesmo com a medicação em dia, qualquer impedimento na sua circulação diminui a potência, diminui o desejo, traz uma ereção flácida. Por isso que às vezes você sente que está numa semana muito cansado. O Max Viril Power 40 ele vai ativar todas as terminações nervosas para trazer uma ereção duradoura, mais resistência, você consegue namorar por mais tempo, diminui a hipersensibilidade e a ansiedade, então você consegue ter o tratamento da ejaculação rápida, e tudo isso em uma cápsula. E não é mágica não, tá? É realmente uma empresa que investe na tecnologia mais potente e moderna. Essa nanotecnologia, junto com essa formulação potente, traz um resultado incrível, melhorando tanto a parte de prevenção de próstata e diversas doenças, trazendo mais disposição. Ele aumenta o calibre das veias, bombeia mais sangue para o órgão genital, trazendo uma ereção mais rígida e duradoura. Olha que incrível. Então faz o seguinte, já liga 0800 323 0090. Você que é esposa também, eu quero ver você se cuidar, porque tem que ter esse chamego, tem que ter esse carinho, tem que ter esse amor no dia a dia. A gente não pode se perder. E eu tenho certeza que vai ser o melhor investimento para você que é homem. Sabe, porque o homem inteligente, ele não sai de casa com a gasolina no reservatório. É assim com o nosso corpo também. A gente tem que fazer o melhor. Só que eu vou fazer o seguinte, ó, já que eu estou aqui com o meu amigo Paulo, eu vou liberar para você que vai ligar agora, tá bom? Primeiro, vou liberar os 70% de desconto, pagamento facilitado, frete você não paga a ligação, e vai levar de presente esse fone sem fio Bluetooth, AirDots, e o relógio smartwatch que é lindíssimo, top de linha, cheio de função. Só que para agora, se você ligar nos próximos 30 minutos, dá um toque aqui no 0800, vou liberar mais um gel especial, mas tem que ligar agora. 0800 323 0090, Paulo. E já estamos de volta com o nosso programa, agora trazendo a experiência de um soldado com dupla cidadania que atuou na linha de frente das Forças de Defesa de Israel. Henry Kadima enfrentou diretamente as adversidades da região. Com profundo conhecimento do terreno e das dinâmicas do conflito, ele acompanhou de perto os acontecimentos mais recentes, incluindo as explosões dos pagers dos terroristas ocorridas na semana passada. O seu conhecimento sobre as táticas usadas e o contexto em que os eventos se desenrolaram
fazem dele uma fonte essencial e muito importante para análises detalhadas e informações exclusivas sobre o conflito atual. E ele está conosco hoje para dar esses detalhes desse conflito cabuloso. Seja muito bem-vindo, Henry. Eu gostaria de começar perguntando com coisa nova. O que nós temos de novidade hoje nesse conflito entre Israel e o Hezbollah no Líbano? Seja muito bem-vindo, Henry. É com você. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Coronel. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós tivemos um evento, vamos colocar no mínimo atípico. Hoje ainda não foi confirmado, mas há mais ou menos uma hora atrás, existe o boato de que o líder do Hezbollah, o número 1, secretário-geral Hassan Nasrallah, foi eliminado no distrito de Tahrir, no sul de Beirute. O distrito de Tahrir é conhecido por ser ali um bairro totalmente controlado pelo Hezbollah, e até então não foi confirmado. Existe a informação de que foram 10 levas de bombardeios efetuados pela Força Aérea Israelense. É importante que o nosso público saiba que durante o bombardeio, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu estava na ONU discursando, mas até onde nós temos a informação, ele já tinha dado a green light, a luz verde para esses ataques antes de iniciar os discursos dele, né? Ele já discursa na ONU, já sabendo que esse ataque ia ocorrer. Eu acabo de receber as informações diretamente de Israel, aqui também de alguns amigos que trabalham nos departamentos de inteligência, de que essa operação ela foi programada e está coordenada desde segunda-feira. Já existiram 2 possibilidades de eliminar Nasrallah, mas não houve a luz verde do gabinete de guerra em Israel. Então, acredito que aí nas próximas horas a gente vai ter novidades realmente de quais são as pessoas que foram eliminadas aí hoje em Beirute. Legal. Gerson Gomes, é com você. Muito bom estar com você de novo. E, de certa maneira, é uma experiência de um brasileiro que combateu dentro da faixa de Gaza. Eu acompanhei o seu trabalho e, principalmente, a sua transição da parte operacional de infantaria para a área de inteligência. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente essa maneira de Israel, essa transição que está acontecendo nas últimas 2, 3 semanas, em que o serviço de inteligência que você conhece bem de Israel, por intermédio de infiltrados dentro da estrutura iraniana e até do Hezbollah, conseguiu convencer aquela liderança a utilizar esses pagers, esses walk-talks, e conseguiu, aparentemente, faltaria só o líder, que nós temos aí a incerteza se ele foi eliminado ou não, mas toda a cúpula, toda a estrutura hierárquica de comando do Hezbollah foi destruída sem que houvesse uma guerra ou uma invasão, ou seja, a utilização da inteligência junto com ataques muito bem feitos, com muita tecnologia. Explica um pouquinho para a gente como foi que aconteceu isso. Coronel, isso só mostra para nós o quanto o exército israelense e a inteligência israelense vem se preparando para uma possível terceira guerra do Líbano desde 2006, quando tinha ocorrido até então o último combate em terras libanesas, e o quanto o governo israelense menosprezou o poder bélico e o poder de inteligência do Hamas na fronteira sul de Israel, dentro da faixa de Gaza. Mesmo nas primeiras horas dos ataques do 7 de outubro efetuados pelo Hamas, o governo israelense tinha a impressão que aquilo era somente uma cortina de fumaça para que o Hezbollah preparasse uma invasão em grande massa ali na Galileia. O Hezbollah sempre colocou como um dos planos maiores deles ter a invasão completa da Galileia, que é uma área ao norte de Israel, próximo da fronteira entre o Líbano e a Síria. Diferente disso, o governo israelense, o Mossad e a Aman, que é o serviço de inteligência do exército, ele vem se preparando de forma completa, com coletas de inteligência, infiltrando e coletando e aliciando membros da Guarda Revolucionária Iraniana e do Hezbollah para poder passar informações privilegiadas. A gente sabe que é muito complicado de ter um agente israelense infiltrado em terrenos como esse, por isso nós sempre trabalhamos trabalhando com pessoas que estão infiltradas dentro desses grupos. Acontece que a operação dos pagers ela vem sendo preparada há alguns anos. Tudo começou em 2020, quando Israel abre supostamente Israel, né, pois eles não assumiram, nós não assumimos a autoria ainda. Eles abrem uma empresa de fachada em Budapeste. Essa empresa de fachada ela se baseia numa casa residencial
em mais ou menos um ano de que essa empresa ela é aberta, ela já atinge ali uma marca de faturamento de US$ 1 milhão, o que é muito, não é comum que isso aconteça. O que acontece? Essa empresa ela intermediava pagers da marca Apollo Gold, que é uma marca taiwanesa, e obviamente que para ter uma intermediação entre essa empresa, Israel fez essa vamos colocar para poder intermediar a venda desses aparelhos eletrônicos para o Hezbollah. Por que o Hezbollah estava usando pagers, né? Porque justamente existe a capacidade e a facilidade de você hackear smartphones, tipo de celular, é muito mais fácil do que você hackear os próprios pagers. Agora eu acredito que a operação de semana passada que aconteceram, onde na terça-feira começam as explosões dos pagers e na quarta-feira evoluem para explosões de painéis solares, fechaduras eletrônicas, smart TVs e também rádios walkie-talkies. Eu acredito que Israel tem hoje uma grande arma revolucionária tecnológica, aonde nós provavelmente não iremos saber, e eu explico a vocês e aos telespectadores o porquê eu acho isso. Operacionalmente falando, no mundo da inteligência, é muito complicado você pegar 3 mil pagers, colocar explosivos desses 3 mil pagers, eles vão sair do país de destino, vão sair do país de origem e vão para o país de destino. Obviamente que isso vai ser feito por transporte aéreo ou marítimo, e você vai ter ali, no mínimo, cães farejadores ou outros tipos de tecnologia para detectar se existem drogas ou explosivos no meio dessa mercadoria. Existe também a possibilidade, uma vez que os terroristas recebem esses pagers, com que um pager caia no chão, se abra e alguém possa ver esse explosivo ou até detone o explosivo, dependendo da altura do impacto. Então existem vários tipos de pontos que são poucos prováveis de que explosivos estavam implantados em todos os 3 mil pagers. O que eu acredito é que explosivos foram implantados em uma série de pagers e em outros não, justamente para Israel trabalhar dentro das PSYOPs, das operações psicológicas. Então hoje, tanto o Hezbollah na Síria quanto no Líbano, eles vivem uma incerteza de saber se todo tipo de material tecnológico pode explodir ou se Israel realmente infiltrou a supply chain deles. Foi uma manobra espetacular. Agora, Henry, o governo brasileiro tem chamado as ações das Forças de Defesa de Israel como genocidas. Você é brasileiro, atuou na linha de frente na faixa de Gaza, e eu queria saber como é que essas declarações do governo brasileiro estão chegando aí até vocês. A vocês, brasileiros, que estão aí no Exército, porque ainda tem o Rafael Rosenjan, que é um major, que é brasileiro também, e se esse tipo de informação chega também aos outros soldados israelenses. Sim, essas informações elas chegam no dia mesmo, noticiados sempre pela mídia israelense. Eu lembro, inclusive, que no começo dos combates, quando o governo brasileiro começou a se posicionar contra Israel, e isso era muito falado de israelense, porque a maioria dos israelenses, quando eles terminam o serviço militar obrigatório, eles vão fazer uma viagem de 1 ano, isso é clássico no exército israelense, e a grande maioria vem para a América do Sul e passa um grande tempo no Brasil. Então o povo israelense tem um carinho enorme, um amor gigantesco pelo Brasil e pelo seu povo, e aquilo parecia surreal, porque sempre que eles vieram ao Brasil, foram sempre super bem recebidos pelo povo brasileiro, e como do nada, depois que nós tivemos um presidente aonde na sua primeira viagem internacional ele vai para Jerusalém, que foi Jair Bolsonaro, como que depois nós temos um presidente que chega ao poder e depois vira um inimigo do Estado de Israel. Realmente foi uma grande surpresa para a população israelense, e eles sabem sim o que está acontecendo. Porém, eu acredito que eles sabem diferenciar entre o atual governo brasileiro e entre o povo brasileiro. Gerson Gomes. Pois é, quando o presidente Lula ele resolve retirar o embaixador brasileiro, era o Frederico Meyer, eu estive em dezembro e, inclusive, 2 deputadas brasileiras foram conversar com ele e me chamou a atenção que nós fomos a um kibutz, vimos o efeito daquele ataque terrorista, conversamos com as famílias, inclusive, que sobreviveram, e algumas famílias que tinham os seus entes ainda sequestrados. E, por incrível que pareça, o embaixador brasileiro, ele nos disse, ou disse para as 2 deputadas que conversaram com ele, eu as entrevistei, dizendo que ele não poderia ir ao kibutz e não tinha visto o filme que nós vimos ali. É um filme dramático, com imagens terríveis,
mas ele disse que não viu porque ele não se interessou ele não queria se expor a essas imagens e não tinha ido ao kibbutz por uma questão de segurança, quando nós mesmos estivemos lá. Então, Paulo, é uma coisa que me chocou realmente, essa posição desde o início desse partido que foi tomado. Mas, Henry, eu queria te fazer uma última pergunta em relação a esse contexto agora da defesa de Israel. Porque nós tivemos o ataque do Irã, tivemos o ataque ontem, inclusive, houve um míssil de cruzeiro. Mísseis de cruzeiro já são meio que normais ali na região, mas mísseis balísticos lançados pelos Houthis ali do Iêmen a 2.000 quilômetros, ou aqueles mísseis balísticos que foram lançados do Irã em abril a quase 2.000 quilômetros, isso é uma coisa meio inovadora do que a gente vê para a região, porque são mísseis com capacidade destrutiva gigantesca. E ontem foi lançado pela primeira vez da história um míssil balístico do território libanês para Tel Aviv, foi interceptado tanto pelo Iron Dome, que a gente sabe que já é uma defesa de baixa altitude, mas principalmente pelo Arrow 2 e Arrow 3. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esses sistemas. Como é isso? Como é que Israel consegue se defender simultaneamente de todas essas armas mandadas de direções diferentes, com altitudes diferentes e com capacidades diferentes? Israel, pequenininho daquele jeito, ele tem condição de encarar uma guerra como essa? É a grande diferença do Estado de Israel dos inimigos, né? Durante anos, o governo israelense investiu na proteção da sua população, enquanto os nossos inimigos sempre investiram no poder bélico para fazer mal à sua população e para fazer mal à única democracia do Oriente Médio, que é Israel. Então, nós planejamos, começou como muito bem o senhor falou, com o Iron Dome, né, que é o Kippat Barzel, que a gente chama em hebraico seria Kippah de ferro. Kippah é o que nós judeus que nós colocamos na cabeça, e depois evoluiu para o Arrow 1, Arrow 2, também temos o David Sling, né, o estilingue de Davi, e uma coisa que pouca gente fala, decorrente do ataque do Irã em abril, Israel começou a utilizar a sua força aérea para fazer a interceptação de alguns mísseis e de alguns drones suicidas também. Então, assim como o nosso inimigo ele tenta sempre se adaptar à realidade do combate, a força aérea israelense, o governo israelense, também se adapta às necessidades do terreno. Eu acho que são escaladas super preocupantes no Oriente Médio, onde nós temos grupos terroristas com mísseis balísticos e nós sabemos quais são as capacidades desses mísseis balísticos. Você tem cargas explosivas gigantescas, onde se atinge um prédio em Tel Aviv, você tem ali facilmente dezenas e centenas de mortos. Então, acho que esse é o grande diferencial do exército israelense, sempre poder e só atualizar as necessidades. E quando nós não soubemos fazer isso, nós pagamos o preço que foi 7 de outubro de 2023. Harry, agora para a gente encerrar, estamos chegando ao final aqui do nosso programa, eu gostaria de saber se você ainda está com o exército israelense e como é que você foi parar aí? Qual foi o preparo que você teve? Eu sou um brasileiro israelense, tenho dupla nacionalidade. Eu cresci em São Paulo, com 14 anos saí do Brasil, morei em 5 países, entre quais Israel, por ter a nacionalidade. Por ter nacionalidade, eu já sabia que tinha que adentrar o exército, então eu falei, se eu vou entrar no exército, deixa eu entrar numa unidade especial, numa unidade de forças especiais. Adentrei, tive minha experiência no exército israelense e quase saindo veio o convite por eu ser fluente em 5 idiomas e também pela questão do meu currículo na área militar e na área de inteligência. Veio o convite dos departamentos de inteligência de forças diplomáticas israelense para eu trabalhar na Europa, para o governo israelense. Acabei passando nesse processo seletivo, trabalhei para o governo na área de inteligência na Europa e retornando aqui na área particular, na área privada no Brasil, eu com a minha própria empresa, nós retiramos 40 brasileiros que estavam ilhados em Kiev durante o início dos ataques russos contra a Ucrânia. Eram, em sua grande maioria, jogadores de futebol e nós efetuamos uma operação de inteligência para evitar que eles fossem bombardeados num hotel e para retirar eles de território ucraniano. Mais recentemente, fazia uns 6 anos que eu não ia para Israel, quando na madrugada do 7 de outubro eu pego meu celular no Brasil e vejo as atrocidades que o Hamas e os outros grupos terroristas da faixa de Gaza estavam fazendo, e ali na madrugada mesmo eu tomo a decisão de largar minha empresa, largar minha família, largar o meu lar, largar tudo que eu tinha aqui no Brasil para retornar a Israel, para ir para o fronte, para ir para a guerra. Fiquei durante 3 meses, no começo combati os terroristas que haviam invadido o território israelense. Eu cheguei em Israel no dia 10, 3 dias depois do início dos atentados, e depois nosso batalhão evoluiu
as entradas em Gaza, onde nós somos enviados para Khan Yunis, que é uma das maiores cidades ao sul de Gaza. Voltando da guerra, veio o convite do meu querido amigo, nosso grande líder, deputado federal Eduardo Bolsonaro, para representar a comunidade judaico-cristã na política de São Paulo. Hoje eu sou candidato a vereador aqui na cidade de São Paulo. Tá certo. Henry, muito obrigado por sua disposição em dar os seus relatos aqui para a gente. Tá? Nós vamos voltar a lhe procurar com o andamento desse conflito no Oriente Médio. Esperamos que a coisa se tranquilize por lá, mas do jeito que as coisas estão indo, a gente vai precisar também novamente de seus comentários. Muitíssimo obrigado, viu, Henry? Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Paulo, coronel, é super importante para um israelense, um brasileiro, poder transmitir a realidade sem puxar para nenhum lado, mas sim fatos que estão acontecendo lá. Obrigado. Gerson, muito obrigado também a você. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco e até segunda, hein? Até segunda, se Deus quiser. E nós ficamos por aqui também, mas de olho sempre em tudo isso que está acontecendo pelo Brasil e pelo mundo. Se você gostou do nosso programa de hoje, nos dê um like e se inscreva. Isso nos motiva cada vez mais a ir para frente. Um forte abraço, obrigado por tudo e tenham todos um excelente fim de semana na medida do possível. Nos vemos de novo na segunda-feira. Até lá!